Olá, pessoal. Hoje à noite nós vamos viajar até um tempo em que o sagrado moldava cada gesto, cada refeição e até mesmo o modo como as roupas eram costuradas. Vamos explorar um livro muitas vezes ignorado, às vezes temido, mas profundamente revelador. O livro de Levítico. Aqui, entre sacrifícios, tecidos proibidos e regras sobre mofo nas paredes, jazem leis que estruturaram não apenas a vida espiritual de um povo, mas também sua saúde, sua moral e até sua arquitetura. Imagine-se, acordando antes do nascer do sol em pleno deserto, o vento soprando frio entre as tendas. Você não comeu nada ainda e, mesmo assim, antes de tocar no alimento, precisa verificar se está puro. Você se aproxima da entrada do tabernáculo. Suas mãos estão limpas? Suas roupas? Você encostou em algo impuro durante a noite? Até mesmo um sonho pode carregar sinais de transgressão. Parece exagero? Pois saiba, se você tivesse uma mancha esbranquiçada na pele, por menor que fosse, um sacerdote viria examinar. Se ele julgasse impuro, você seria afastado do acampamento. Isolamento total, não por punição, mas por proteção. Essa era uma lei de saúde pública travestida de espiritualidade. Levítico é um dos primeiros registros de quarentena no mundo antigo. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Aproveita e comenta de onde você está assistindo. Cidade, estado, e que horas são aí? Eu sempre fico curioso para saber até onde essas histórias conseguem chegar. Diminua as luzes, coloque o ventilador para aquele som suave ao fundo. Respire fundo e venha comigo. Vamos juntos iniciar a nossa jornada desta noite. Imagine agora o santuário no centro do acampamento, a tenda do encontro. Cortinas púrpuras ondulando ao vento, colunas de madeira cobertas de ouro, o cheiro espesso de incenso e carne queimada no ar. Tudo tinha uma ordem. Tudo obedecia a um código. Até o incenso precisava ser misturado com medidas exatas. Errar no aroma poderia ser fatal. Literalmente. Levítico não era apenas sobre fé. Era um manual completo de sobrevivência. Quem podia tocar em um cadáver? Quem podia entrar no santuário? Qual era o destino de uma mulher no período menstrual? Cada regra parecia detalhar até a respiração. Mas havia lógica nisso. Entre povos nômades, sem antibióticos ou hospitais, impureza significava risco. Rituais, sacrifícios, jejuns, todos tinham função além do espiritual. E havia sacrifícios para tudo: pecado, gratidão, culpa, paz. Às vezes era um cordeiro, outras vezes um punhado de farinha. Se você fosse pobre demais para oferecer um animal, poderia levar 2 rolinhas. O importante era participar. O importante era limpar o invisível, porque para o povo do deserto, o invisível, o pecado, a doença, a ira de Deus, era o que mais matava. Mas calma, se você está começando a se perder, relaxa. Esse mundo é estranho mesmo. Um universo onde comer mariscos era abominação, mas usar escarlate nos fios da tenda era mandamento. Onde queimar gordura animal era sagrado, mas misturar linho com lã era pecado. As leis eram muitas, sim. Confusas, às vezes. Mas cada uma delas falava de um princípio maior. Separação. Separar o santo do comum. O puro do impuro. A luz das trevas. Levítico era, no fundo, um código de identidade. Um povo que tinha saído da escravidão precisava lembrar quem era. Precisava, a cada gesto, a cada refeição, a cada toque, reforçar. Nós somos diferentes. Somos o povo da aliança. Você começa a perceber? Não era só sobre regras. Era sobre formar caráter coletivo. Sobre moldar uma mentalidade. Porque um povo que se acostuma a viver sob disciplina espiritual desenvolve raízes, mesmo sem terra fixa. Eles podiam ser nômades, mas não eram sem direção. A lei era o chão deles, e entre essas leis havia algumas estranhas. O homem
Que tocasse uma mulher menstruada era impuro por 7 dias. O sacerdote que tivesse o nariz achatado ou uma perna quebrada não podia oferecer sacrifícios. Um animal com testículos esmagados era inaceitável no altar. Essas normas, lidas com os olhos de hoje, soam cruéis. Mas na lógica da época, formavam um código de santidade. Santidade, aliás, era a palavra-chave. A ideia não era ser bom no sentido moderno, mas ser separado, inconfundível. Levítico repete isso várias vezes. Sede santos porque eu sou santo. Ou seja, espelhar o divino nos atos diários. Comer, andar, amar, curar, tudo deveria ser reflexo do sagrado. Mas, você já imaginou tentar viver segundo essas leis hoje? Imagina não poder usar roupas mistas, ou não poder comer camarão, ou ter que queimar gordura animal em rituais. Se você acha que o mundo atual é cheio de regras, Levítico te mostraria um outro nível. E sabe o mais curioso? Muita gente ainda tenta. Se você achou que hoje o mundo é difícil, curta e compartilhe, para mostrar que nem sempre a vida foi assim. E siga o canal para descobrir mais verdades que a história esconde. Enquanto você caminha pelas dunas ainda mornas da noite anterior, refletindo sobre o que ouviu, começa a perceber o quanto essas leis não eram apenas códigos religiosos. Eram um modo de esculpir uma cultura inteira. Imagine agora a rotina diária do povo hebreu sob essas ordens. A cada ação, desde o ato de cozinhar até o ato de dormir, havia regras, limites, orientações. Era como viver dentro de uma música, onde cada nota tinha seu tempo exato. E errar o compasso poderia significar ser expulso da dança, ou pior, você acordaria com a lembrança de que o pão do dia anterior foi preparado de forma errada. E agora? Oferecer um sacrifício? Conversar com um sacerdote? Se estivesse com alguma secreção, por menor que fosse, teria de se isolar. Até a poeira do caminho podia esconder impureza. O cotidiano em Levítico era uma coreografia de contenção e reverência. Mas por que tanto cuidado com o corpo? Porque o corpo, para eles, era o templo da relação com o divino. E o corpo impuro contaminava não só o próprio ser, mas toda a comunidade. O pecado era visto como algo transmissível. Você não pecava sozinho. Se errasse, colocava todos em risco. Por isso, o coletivo sempre vinha antes. E cada impureza removida era, na verdade, uma salvação silenciosa para o grupo. As leis alimentares são talvez as mais conhecidas e, ao mesmo tempo, as mais incompreendidas. Comer porco? Proibido. Peixe sem escamas? Impuro. Animais de casco fendido, mas que não ruminam? Fora de questão. Na superfície, parece apenas um sistema de proibições alimentares. Mas no fundo havia higiene, saúde e identidade. Era um nós comemos diferente, que se transformava em nós somos diferentes. Pense na criança crescendo em meio a essas regras. Para ela, isso era o normal. Nunca tocaria um camaleão morto, porque sabia que isso a tornaria impura. Nunca pisaria num campo onde alguém com lepra tinha passado recentemente. A impureza não era só física, era simbólica. Era o peso do invisível, a tensão constante entre o que se vê e o que se sente. Um dos aspectos mais impressionantes é o código de pureza para os sacerdotes. Não bastava ter nascido da tribo correta. O corpo não podia ter defeitos. Um dedo a menos, um olho cego, um membro deformado, bastava isso para ser excluído das funções mais sagradas. Não era desprezo, era separação ritual. Porque o altar, símbolo do contato com Deus, exigia a perfeição como representação do ideal. E os sacrifícios? Esses eram um espetáculo à parte. Você se aproximava do altar, trazia seu cordeiro e colocava as mãos sobre a cabeça dele. Era como transferir sua culpa, seu erro, seu peso. Depois, o animal era morto e seu sangue derramado em torno do altar. O sangue não era morte, era vida. Era o que purificava, o que cobria, o que selava pactos. O sacerdote então queimava partes específicas no altar. Não tudo. O que não fosse queimado era comido. Por ele, por sua família, ou até pelo ofertante,
dependendo do tipo de sacrifício. Havia regras até sobre o tempo que essa carne poderia ser consumida. Passou 2 dias, jogava fora. Comer depois do prazo era profanar o sagrado. Você começa a entender que Levítico é, na verdade, um livro sobre limites. Limites do corpo, do tempo, da convivência. Limites para não invadir o que é de Deus, o que é do outro, o que é do invisível. Um manual para não ultrapassar. Porque ultrapassar naquela cultura era pecar. E pecar era provocar consequências espirituais e físicas. É nesse ponto que surgem as leis sobre o dia da expiação, o Yom Kippur. Dia no ano em que todo o povo jejuava, se purificava, confessava. Um dia em que 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado, o outro era enviado ao deserto, levando simbolicamente todos os pecados da comunidade. Era o bode expiatório, literalmente. Imagine assistir a essa cerimônia. O sumo sacerdote vestido de branco, entrando no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da terra. Só ele podia entrar. E só nesse dia. Levava incenso, levava sangue, levava a esperança de todo um povo. Se ele errasse o ritual, poderia morrer. Por isso, amarravam uma corda em seu tornozelo. Caso caísse morto, puxariam de fora, porque ninguém mais poderia entrar. É dramático, não é? Mas havia beleza nesse drama. Um povo inteiro parava. Não cozinhava, não trabalhava, não comia. Apenas esperava. Esperava que Deus aceitasse o sacrifício. Esperava que o ano seguinte fosse melhor. Esperava que o perdão viesse. E em meio ao silêncio coletivo, a reconciliação acontecia. Uma vez por ano. Uma única chance. Um momento de respiro. Mas e quanto às punições? Porque Levítico também tem isso. Pecados específicos exigiam penas duras. Morte por apedrejamento, expulsão do povo, corte da linhagem. Tudo isso soa duro demais para a sensibilidade moderna. Mas naquele tempo, onde a sobrevivência dependia da ordem e da confiança mútua, as transgressões eram vistas como rachaduras perigosas no muro coletivo. Agora respire fundo. Está tudo bem. Você está seguro. Não precisa seguir essas regras para viver hoje. Mas vale a pena olhar para elas como espelho, porque no fundo, cada uma dessas leis revela o que um povo valorizava, o que temia, o que sonhava e, acima de tudo, o que acreditava ser necessário para manter Deus por perto. Se esse mergulho no passado está te fazendo refletir, curte e comenta aqui embaixo. Qual dessas leis mais te surpreendeu até agora? E compartilha com alguém que ama a história, porque esse tipo de conteúdo precisa encontrar mais corações curiosos como o seu. Você já percebeu que em Levítico até o silêncio tem função? Até o tempo de espera, a quarentena após uma enfermidade, o período de purificação após o parto, tudo era contado, cronometrado, respeitado. Era como se o tempo tivesse camadas e cada uma delas fosse sagrada. Não existia pressa para voltar à vida. Havia o tempo certo para estar com o povo e o tempo certo para estar afastado. Imagine agora uma mulher que acabara de dar à luz. Ela não podia simplesmente retomar sua rotina. Primeiro havia o tempo de isolamento. 40 dias se fosse um menino, 80 se fosse uma menina. Tempo para o corpo, para o luto, para o descanso. Tempo para entender que havia algo novo no mundo. A purificação depois do nascimento era um recomeço e também um reconhecimento de que gerar vida é tocar no sagrado. As leis sobre doenças de pele, como a famosa lepra, que hoje sabemos ser um termo genérico para várias condições dermatológicas, também revelam uma obsessão pelo controle da vida e da morte. Você podia acordar com uma mancha branca e isso poderia mudar tudo. Um sacerdote viria, examinaria, decidiria. Não era um médico, era um fiscal da santidade. E se a mancha crescesse? Você era isolado, totalmente, longe da família, longe do templo, às vezes até mesmo fora da cidade.
Caminhava com roupas rasgadas, cabelos desgrenhados e gritava: "Impuro, impuro!", para alertar quem se aproximasse. Era uma morte em vida, uma sentença de distância, um exílio ritual que doía mais na alma do que na pele. Mas se com o tempo a doença regredisse, então havia esperança. Um ritual de purificação era realizado, com aves vivas, madeira de cedro, escarlate e hisopo. A pessoa era aspergida 7 vezes, esperava mais 7 dias, e só então era readmitida à comunidade. Era como nascer de novo. O corpo impuro agora era aceito. A exclusão se transformava em abraço, e tudo recomeçava. Levítico também regula a sexualidade, com detalhes que hoje podem parecer estranhos ou até invasivos. Mas pense assim: eles acreditavam que o ato sexual criava um laço espiritual tão profundo que precisava ser respeitado com cuidado. Havia impureza ritual após o ato tanto para o homem quanto para a mulher. Não porque era errado, mas porque era poderoso demais para ser tratado como algo comum. Relações consideradas desviadas da norma, como incesto, bestialidade ou adultério, não eram apenas imorais, eram abominações. E esse termo não era usado de forma leve. Significava violação da ordem sagrada, como se cada corpo tivesse um caminho exato a seguir. Qualquer desvio era uma rachadura no tecido espiritual do povo. E o sangue? Esse era talvez o símbolo mais poderoso. A vida está no sangue, diz Levítico. Por isso, o sangue dos sacrifícios era sagrado, mas também o sangue menstrual, o sangue do parto, o sangue derramado por feridas. Tudo isso exigia purificação. Não porque era sujo, mas porque era intenso demais, vivo demais. E a vida, para o povo antigo, era perigosa se não fosse contida. Até as roupas que você usava podiam ser consideradas impuras, caso tivessem sinais de mofo ou fungo. Havia uma análise detalhada. Se o mofo crescesse, a roupa era queimada. Se não, era lavada, isolada, reavaliada. Como se até os tecidos guardassem segredos espirituais. Não se podia simplesmente vestir o que quisesse. Vestir-se era também um ritual de santidade. O mesmo se aplicava às casas. Sim, casas podiam ser impuras. Se uma parede apresentasse uma mancha esverdeada ou avermelhada, o sacerdote vinha, examinava, fechava a casa por 7 dias. Se a mancha crescesse, raspava-se a parede, removia-se a pedra afetada. E se nada disso funcionasse, a casa era demolida, pedra por pedra. Impureza não podia ser tolerada nem dentro dos lares. Isso tudo revela um povo que vivia com uma lente espiritual em tudo. Não havia secular e sagrado. Tudo era sagrado. Tudo tinha potencial para tocar o divino ou o profano. Comer, andar, vestir, respirar. Tudo tinha diretrizes, porque viver para eles era uma oferenda constante, um andar equilibrado sobre a linha tênue entre o aceitável e o inadmissível. Agora pense em como essas leis moldavam a infância. A criança crescia sabendo que havia um Deus observando, mas também uma comunidade inteira vigiando. Aprendia a respeitar os rituais, a se calar diante do inexplicável, a honrar até as tarefas mais pequenas. Crescia com o senso de que tudo importa, até o que não se vê. E talvez seja esse o maior ensinamento de Levítico: a atenção ao invisível. Hoje vivemos em um mundo de pressa, de excesso, de vozes altas. Levítico nos convida ao oposto: a ouvir o silêncio, a perceber o cheiro da fumaça do sacrifício, a ver o detalhe da túnica do sacerdote, a tocar o solo com reverência, a viver cada ação como se fosse um ato espiritual. E se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo esse mesmo convite. Um chamado suave para desacelerar, para observar, para lembrar que mesmo o mais antigo dos livros pode ter algo a dizer às almas cansadas de hoje. Porque no fundo, todos nós queremos a mesma coisa: encontrar ordem no caos, propósito na rotina, sentido no silêncio.
Se você está gostando dessa jornada pelas leis esquecidas, comenta aqui embaixo qual delas mais te surpreendeu. Curte esse vídeo e compartilha com alguém que também ama histórias profundas. Porque há beleza em lembrar o que o tempo tentou apagar. À medida que a poeira do deserto se assentava e o povo montava suas tendas ao redor do tabernáculo, uma nova consciência emergia. A ideia de que a santidade não era algo reservado apenas aos sacerdotes ou aos profetas. Era uma responsabilidade coletiva. Todos, de alguma forma, estavam ligados a um chamado invisível para viver de forma diferente do mundo ao redor. Você conseguia ver isso nos pequenos gestos, no modo como se lavavam as mãos antes de comer, como evitavam tocar em cadáveres, como mantinham distância de tudo que pudesse trazer contaminação. Não era obsessão, era devoção. Uma forma de lembrar, todos os dias, que pertenciam a algo maior. Que o corpo, o tempo, o espaço, tudo precisava ser tratado com reverência. As festas religiosas reforçavam isso. Em Levítico, as festas não eram apenas comemorações. Eram estações espirituais, pausas ordenadas por Deus. A Páscoa, por exemplo, não era só lembrança da libertação do Egito. Era um reinício, um marco no calendário, um convite para purificar a casa, o coração, a memória. Comer ervas amargas, pão sem fermento. Tudo tinha um porquê. Depois vinha a festa das semanas, Pentecostes. E mais tarde, o dia da expiação. Talvez o dia mais solene de todos. Imagine isso. Um sacerdote sozinho, entrando no Santo dos Santos. Um lugar tão sagrado que só podia ser visitado uma vez por ano. Ele levava o sangue de um sacrifício e o aspergia sobre o propiciatório. Era o momento de pedir perdão por todo o povo. E se o sacerdote não estivesse puro? Dizem que se amarrava uma corda em seu tornozelo, caso ele caísse morto ali dentro. Ninguém podia entrar para buscá-lo. Ele seria puxado para fora. Um silêncio pesado tomava conta do acampamento nesse dia. Cada respiração contada, cada coração batendo devagar, porque naquele instante, todo um povo aguardava o veredito divino. Levítico também ordenava o jubileu. A cada 50 anos, as terras voltavam aos donos originais. Os escravos eram libertos. As dívidas eram perdoadas. Era um reset divino. Uma forma de garantir que ninguém se tornasse permanentemente pobre ou eternamente rico. Um lembrete de que tudo pertence a Deus, até o tempo, até a terra. Agora feche os olhos por um instante e imagine esse mundo. Imagine a música leve das flautas nas festas, o cheiro da carne queimada nos sacrifícios, o silêncio denso das assembleias, a poeira no ar, o som dos animais, o brilho do fogo. Uma sociedade inteira coreografada ao redor da presença divina, como se a própria rotina fosse uma oração. Mesmo os detalhes mais práticos, como a proibição de plantar 2 sementes no mesmo campo, ou usar roupas de tecido misturado, tinham um sentido simbólico. Separar era sagrado, diferenciar era a chave. A pureza não era apenas física, mas também simbólica. Era uma maneira de ordenar o caos do mundo, de traçar limites nítidos entre luz e trevas, vida e morte, sagrado e comum. Mas não pense que tudo era rígido e sem compaixão. Havia espaço para arrependimento, para recomeço. As ofertas pelo pecado eram isso, um caminho de volta. Você errava, sim, mas podia reconhecer, trazer sua oferta e ouvir do sacerdote que estava perdoado. Era um sistema que acreditava que a alma podia se limpar, que o erro não era o fim. E as leis de Levítico não eram apenas internas. Elas também apontavam para o estrangeiro. Tratem o estrangeiro como um de vocês, diz o texto. Lembrem-se de que vocês também foram estrangeiros no Egito. Havia uma empatia embutida na lei, um reconhecimento de que dor e deslocamento eram experiências universais, que santidade também era acolher. É curioso pensar como um livro tão antigo, tão rígido aos olhos modernos, podia ser tão profundamente humano. Era duro, sim, mas também protetor. Ele queria evitar a degradação do corpo, da alma, da comunidade.
Queria ensinar um povo a cuidar de si mesmo e dos outros, a viver com propósito, a lembrar que até o que é invisível importa. Hoje, talvez a gente precise de algo parecido. Não um retorno literal às leis antigas, mas um resgate do espírito delas. Um chamado à atenção, à presença, ao respeito pelos limites. Vivemos em um mundo onde tudo é permitido, e por isso mesmo quase nada é sagrado. Levítico nos lembra que existem linhas que não devem ser cruzadas, espaços que devem ser respeitados, silêncios que precisam ser ouvidos. E talvez seja por isso que tantas pessoas estão redescobrindo esses textos. Não para se prenderem a eles, mas para se reconectarem com uma espiritualidade mais sensível, com um tempo mais lento, com uma vida mais deliberada. Porque no fim das contas todos queremos a mesma coisa: viver com sentido, amar com inteireza, dormir em paz. E falando em dormir, se você ainda está acordado aí do outro lado, comenta aqui com um emoji ou diz em que cidade e horário você está nos assistindo. É sempre bom saber onde essa jornada está chegando. E claro, curte o vídeo, compartilha com quem ama esse tipo de conteúdo e se inscreve para continuar explorando essas histórias esquecidas comigo. Agora respire fundo mais uma vez. Deixe o som da sua respiração te embalar. Imagine a tenda do encontro, as velas acesas, o som suave do deserto à noite. E siga comigo, porque a jornada pelas leis esquecidas de Levítico ainda está só começando. Você já percebeu como certos detalhes que parecem pequenos num primeiro olhar carregam um universo inteiro de significado? Em Levítico, até mesmo a forma como um animal era escolhido para o sacrifício carregava um peso simbólico. O cordeiro, sem mancha. A pomba, pura. Nada podia ser defeituoso. Não era só exigência. Era uma metáfora. Aquilo que se oferecia a Deus precisava refletir o melhor de si. E isso dizia muito sobre a visão que aquele povo tinha do sagrado. Não era uma obrigação vazia, nem uma tentativa de barganha. Era entrega. Era reconhecimento. Era o desejo quase infantil de agradar, como uma criança que colhe uma flor e oferece à mãe. Os olhos brilhando, o coração acelerado, esperando aprovação. Esses rituais criavam ritmos, como ondas suaves que vinham e iam no cotidiano do povo. Ao acordar, antes de comer, ao encerrar o dia, cada ato era uma oportunidade de lembrar-se de Deus. E ao lembrar, realinhar-se, respirar mais devagar, falar com mais cuidado, tratar o outro com mais gentileza, porque santidade nesse contexto não era um estado inalcançável, era um hábito moldado no dia a dia. E entre essas práticas estavam as leis sobre pureza corporal. Elas iam além da higiene. Eram mapas invisíveis que ajudavam o povo a navegar seus próprios limites. Se alguém tinha uma doença de pele, por exemplo, era afastado temporariamente do acampamento. Não por desprezo, mas por proteção. Era como se a comunidade dissesse: nos importamos tanto com você que vamos parar tudo até você sarar. As secreções, os fluxos, as feridas, tudo era observado com atenção. O sacerdote se tornava ali quase como um médico. Inspecionava, diagnosticava, acompanhava, e ao final do processo havia um ritual de reintegração. Banho, roupas limpas, sacrifício. Não se tratava apenas do corpo que voltava à saúde, mas da alma que voltava ao convívio. E o mais curioso, até a casa onde alguém morava podia ser contaminada. Se houvesse mofo nas paredes, o sacerdote ia até lá. Raspava, analisava, voltava dias depois. Se a mancha persistisse, a casa era demolida, toda, tijolo por tijolo. Como se dissesse que o lar também precisava ser puro, seguro, livre de impurezas invisíveis que com o tempo poderiam destruir o que havia de mais íntimo. Agora pense comigo. Quando foi a última vez que você examinou sua própria casa interior? Aqueles cantinhos escuros que a gente finge não ver. As rachaduras escondidas atrás de palavras bonitas. Levítico te convida a fazer essa faxina sagrada. Não com culpa, mas com cuidado. Como quem diz: vamos limpar isso aqui juntos, você merece habitar um espaço puro.
E ao mesmo tempo em que essas leis parecem duras, elas eram incrivelmente igualitárias. Todos estavam sujeitos a elas, pobres ou ricos, homens ou mulheres. Se você tocasse em algo impuro, precisava passar pelo mesmo processo de purificação. Não havia favoritismo. A santidade nivelava todos, porque diante do divino, ninguém é mais que ninguém. Um dos momentos mais bonitos dessas leis está nos cuidados com os mais vulneráveis. O órfão, a viúva, o estrangeiro. Quando colhessem os campos, era proibido pegar tudo. Devia-se deixar os cantos das plantações intactos. Era o direito dos que nada tinham. Uma forma de garantir dignidade. O pobre podia entrar e colher com as próprias mãos o alimento que precisava. Não era caridade, era justiça. Um lembrete de que o pão que você come hoje também tem o suor de muitos outros. Que o campo que você pisa não é só seu. Que a fartura só é verdadeira quando é compartilhada. E que a bênção se multiplica quando não é retida. Você começa a perceber que Levítico não era só um livro de regras. Era um compêndio de convivência, um guia de empatia, prática. Ele dizia: seja justo, seja limpo, seja presente. 3 mandamentos silenciosos que ecoavam em cada gesto, em cada passo, em cada respiração. E tudo isso era vivido de forma tão concreta. As roupas tinham que lembrar as leis. As comidas tinham que refletir o pacto. Até o tempo era santificado, com sábados, festas, jejuns. Era como se a vida em sua totalidade fosse o próprio templo, e cada um de nós, sacerdotes silenciosos em um altar chamado cotidiano. Será que ainda sabemos viver assim? Em uma era de pressa, ruído, distração, onde tudo é urgente e nada é profundo. Talvez a sabedoria de Levítico esteja justamente em nos fazer parar, respirar, observar, relembrar que existe um jeito mais lento, mais intencional, mais respeitoso de existir. Então, se esse conteúdo te fez pensar, mesmo que só um pouco, comenta aqui com a palavra intenção. Curte o vídeo se isso está fazendo sentido para você. E compartilha com alguém que precisa ouvir essas verdades esquecidas. Vamos fazer esse conhecimento circular. Ele pode transformar muito mais do que parece. Agora, mais uma vez, acomode-se, ajuste o travesseiro. Imagine o som do chofar ao longe, a brisa noturna soprando nas tendas. E continue comigo. Porque ainda há muitos segredos de Levítico esperando serem sussurrados nesta noite silenciosa. Você se acomoda um pouco mais. O som ambiente se mistura com as palavras e agora mergulhamos mais fundo nas leis de pureza que, à primeira vista, parecem distantes, mas que, como espelhos antigos, ainda refletem fragmentos de quem somos. Entre essas leis, uma das mais sensíveis envolvia o ciclo da mulher. Quando ela menstruava, era considerada impura por 7 dias. Isso hoje pode parecer ofensivo, mas dentro do contexto hebraico antigo, o conceito de impureza não significava pecado, significava separação. Era um estado temporário, natural, que exigia repouso, cuidado, pausa. Pense bem, naquela época em que as mulheres estavam em constante trabalho físico, cuidar da terra, amassar trigo, carregar crianças, esses dias de impureza funcionavam como uma licença compulsória, um tempo para si, um silêncio concedido pelo divino, onde o corpo dizia, hoje não, e o mundo escutava. Essa pausa não era apenas individual. O lar inteiro sentia. O marido, os filhos, a vizinhança. Como se toda a comunidade fosse educada a perceber o ritmo do corpo feminino como parte do ritmo da vida. Levítico, com todas as suas normas, também ensinava a desacelerar, a respeitar o ciclo da natureza dentro de cada um. E havia também os fluxos anormais. Se uma mulher sangrasse fora do tempo, ou um homem tivesse perda contínua de sêmen, as regras se tornavam mais rigorosas. Era como um sinal de alerta. Algo estava fora do equilíbrio, e o povo de Israel era treinado para perceber isso. Não com nojo ou repulsa, mas com atenção.
O sacerdote examinava, declarava o tempo de afastamento e depois orientava o retorno com rituais simbólicos, banhos, ofertas, tempo, uma forma de cura social, onde até aquilo que causava vergonha era olhado com dignidade, porque para o povo do deserto, o corpo era também território sagrado. É interessante como, mesmo sem linguagem médica moderna, essas leis promoviam práticas sanitárias avançadas. A água corrente usada para o banho, o afastamento temporário de quem estava doente, o descarte de objetos contaminados. Levítico parecia ouvir o corpo, mesmo sem compreender sua fisiologia. E havia o toque. O toque. Se você tocasse alguém impuro, tornava-se impuro também. Não era punição, era transmissão simbólica. Como se o simples gesto de encostar no sofrimento do outro te fizesse carregar um pouco da dor dele. Era empatia ritualizada. Um lembrete de que toda dor compartilhada pesa menos. Em um mundo onde tudo hoje é descartável, Levítico nos obriga a lembrar do valor do toque, do impacto silencioso do contato, de como nos conectamos com o outro mesmo sem palavras, e de como certas dores precisam ser sentidas por mais de uma pessoa para poderem ser curadas de verdade. Essas leis se estendiam também à alimentação. Você lembra da lista? Animais puros e impuros. Não se podia comer carne de porco, por exemplo, nem camarão, e nada de misturar leite com carne. Aos olhos modernos, tudo isso pode parecer superstição, mas, à luz do tempo, vemos um sistema de identidade alimentar sendo formado. O povo de Israel era nômade, sem terra fixa, sem nação estabelecida, e através da comida, construía fronteiras invisíveis. Nós não somos como os outros. Nós comemos diferente. Nós nos lembramos de quem somos toda vez que sentamos à mesa. Comer era um ato de pertencimento, de memória. Mesmo nos tempos mais sombrios, como nos exílios, essas leis alimentares mantinham viva uma chama cultural. Quando tudo era tirado, restava o que não podia ser arrancado: a forma de preparar o pão, a escolha do que colocar no prato, a recusa em comer o que não era permitido, a fé servida no prato, todos os dias. Levítico transformava o ordinário em extraordinário, a forma de cortar um animal, a gordura queimada no altar, a carne que devia ser comida num tempo certo. Cada detalhe convertia o cotidiano em liturgia, o almoço em altar, a casa em templo, a rotina em rito. E você começa a perceber como tudo estava conectado. O corpo, o tempo, o alimento, o espaço. Era um mundo costurado por significados, como um manto antigo cheio de símbolos bordados à mão. E cada ponto desse bordado dizia: lembra, você pertence, você é parte disso. Se essa forma de enxergar o mundo te toca, comenta com a palavra símbolo. Deixa um like se essa viagem pelo tempo está te fazendo pensar. E compartilha com alguém que sente que a vida está sem sentido. Talvez Levítico seja a chave, que faltava para reencantar o cotidiano. Agora mantenha os olhos fechados, se puder. Visualize o acampamento de Israel. Tendas alinhadas como estrelas no chão. O cheiro da terra molhada pela madrugada. E o som leve de passos sobre a areia. Ainda há mais segredos esperando por você nesta jornada sonolenta pelo livro esquecido. Você ainda está comigo e o deserto continua à nossa volta. O céu está estrelado como uma tapeçaria infinita, e o silêncio sagrado da noite paira sobre o acampamento. As leis de Levítico não param na pele, na comida ou no sangue. Elas invadem o tempo, os calendários, e nos ensinam que o tempo também é algo que se santifica. Para o povo hebreu, o tempo não era linear como o nosso, era cíclico, girava como o sol e a lua. E Levítico dava forma a esse ciclo com festas, dias santos e anos sagrados. O sábado, por exemplo, não era apenas um dia de descanso. Era um lembrete semanal de que o mundo não pertence ao trabalho, pertence ao sagrado. Imagine isso. Toda sexta-feira, ao pôr do sol, o ritmo desacelerava.
Ninguém podia mais plantar, cozinhar, limpar. Era o Shabat, um dia para parar, para confiar, porque parar exigia fé, fé de que o mundo continuaria girando mesmo sem você, fé de que o valor da vida não estava no que se produzia, mas no que se era. Essa pausa semanal era só o começo. Havia também os ciclos maiores. O ano sabático, por exemplo. A cada 7 anos a terra descansava. Nenhum plantio, nenhuma colheita. A terra, como um corpo cansado, respirava fundo. Era como se até o solo tivesse uma alma, e Levítico mandava respeitar seus limites. E então vinha o jubileu. A cada 50 anos tudo era reiniciado. Terras voltavam para seus donos originais. Dívidas eram perdoadas. Escravos eram libertos. Era um reset completo do sistema social. Um sonho de justiça divina traduzido em leis humanas. Um lembrete radical de que ninguém era dono de nada para sempre. Pensa nisso. Imagina um mundo em que, por lei, você não pode acumular tudo. Onde o tempo corrige os excessos. Onde as posses voltam a circular. Onde a propriedade não vira prisão. Isso era Levítico. Um código que colocava freios na ganância e abria espaço para recomeços. Esses recomeços não eram apenas econômicos, eram espirituais também. Em certas festas, como o Yom Kippur, o dia da expiação, o povo inteiro jejuava, orava, se vestia de branco. Não havia comida, perfume, alegria. Apenas silêncio, reflexão. Um dia inteiro para se lembrar dos erros e pedir perdão. E não era um perdão individual, era coletivo, todos juntos. Como se a culpa também fosse comunitária, como se o pecado de um contaminasse o campo inteiro, e o perdão de um purificasse os outros. A comunidade purificava a si mesma, como um corpo que expulsa a febre. Durante o Yom Kippur, 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado. O outro, o famoso bode expiatório, era solto no deserto, levando simbolicamente todos os pecados do povo para longe. Uma imagem forte. Um animal que carrega as falhas humanas e desaparece nas areias. Como se a culpa pudesse ser deixada para trás. Essas imagens ecoam. Não é à toa que tantos séculos depois, Jesus seria chamado de Cordeiro de Deus. Os símbolos que Levítico plantou continuariam vivos em outras tradições, porque o livro não é apenas um conjunto de regras, é um mapa simbólico do inconsciente humano. Você começa a perceber que tudo tinha um porquê. Até o toque do sino no manto do sumo sacerdote, até o tipo de incenso usado no altar, até a forma como a lâmpada era acesa no tabernáculo. Era como se cada ato, cada som, cada cheiro contasse uma parte da história do relacionamento entre Deus e seu povo. Nada era aleatório. Nada era banal. Até as cortinas do templo eram bordadas com figuras celestiais. E o acesso ao Santo dos Santos, o espaço mais sagrado de todos, era permitido apenas uma vez por ano, por um único homem, com rituais meticulosos, porque cruzar aquele véu era como tocar o próprio coração de Deus. E você, deitado, agora talvez perceba, o mundo moderno esqueceu esse tipo de reverência. Trocamos o sagrado pela pressa, o silêncio pelo barulho, a pausa pela urgência. Mas Levítico, com sua calma milenar, sussurra outra forma de viver. Uma vida onde o tempo tem cheiro, onde o descanso é mandamento, onde o perdão tem ritual. Se essa ideia de santificar o tempo te inspira, comenta aqui Tempo Sagrado. Deixa seu like se essas imagens estão acalmando sua mente. E compartilha com alguém que vive preso à correria. Talvez o antigo livro de Levítico seja a pausa que ele precisa para reencontrar o fôlego. Agora imagine a tenda do encontro ao longe, iluminada por lamparinas, o murmúrio dos levitas entoando cânticos baixos, e o som do vento carregando o cheiro doce do incenso. Estamos apenas na metade da nossa jornada por este mundo esquecido, mas ainda pulsante. A brisa do deserto agora se transforma num fio mais frio, deslizando entre as tendas.
O céu ainda está coalhado de estrelas, e ao longe, o som suave dos animais adormecidos compõe uma canção noturna que só o silêncio profundo conhece. Você está ali, deitado entre os viajantes de outro tempo, e Levítico ainda sussurra. Na sessão anterior, você sentiu o tempo ser santificado. Agora, o corpo volta ao centro. Mas não apenas o seu corpo, o corpo do outro. A justiça em Levítico não se resumia a um conceito abstrato. Era um dever vivido. Havia leis detalhadas sobre como tratar o próximo, o estrangeiro, o pobre, o trabalhador. Quando colhiam os campos, os hebreus eram instruídos a deixar as bordas das plantações intocadas. Era alimento reservado para o órfão, para a viúva, para o imigrante. Um código antigo e ainda assim mais generoso do que muitos sistemas modernos. Ninguém deveria passar fome se houvesse trigo na terra. Levítico também regulava os salários. O pagamento ao trabalhador não podia ser adiado nem um dia. Imagine isso. Cada diária paga no pôr do sol. Porque cada pôr do sol era um lembrete de que alguém precisava comer, precisava pagar o pão daquele dia. O tempo da justiça era imediato e havia a proteção dos vulneráveis. O surdo não podia ser amaldiçoado. O cego não podia ser enganado. Até isso estava escrito, como se Deus dissesse: não quero apenas que vocês sejam justos. Quero que sejam bondosos. Quero que pensem no outro quando ninguém está olhando. Talvez a passagem mais radical seja aquela que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Parece familiar? Foi citada séculos depois por Jesus, mas nasceu aqui nas areias do Levítico. No coração de um código antigo, nascia uma das maiores máximas da humanidade. E não para por aí. A justiça em Levítico ia até o tribunal. Juízes não podiam favorecer nem o pobre por compaixão, nem o rico por influência. A balança da justiça deveria ser nivelada. E as medidas? Havia regras até para pesos e balanças comerciais. Fraude era um pecado contra Deus, não apenas contra o homem. Há também uma beleza no cuidado com os animais. Você não podia matar mãe e filhote no mesmo dia, nem amarrar dois animais de espécies diferentes para puxar o arado, nem colher ovos de um ninho sem espantar primeiro a mãe. Como se o próprio Deus estivesse ensinando empatia, não só entre humanos, mas com toda a criação. Essas regras tão detalhadas não eram apenas sobre controle, eram convites. Convites para ver o mundo como uma tapeçaria viva onde tudo tem valor, onde cada gesto carrega consequências, onde a santidade se esconde nos pequenos atos, no jeito de colher, de pesar, de julgar, de falar. Pense nisso enquanto se aconchega mais um pouco. Cada pequena ação sua hoje, por menor que pareça, teceu algo no universo. E talvez Levítico tenha sido escrito justamente para lembrar que tudo importa. Até o silêncio, até o sono, até este momento que agora compartilhamos milênios depois. Há ainda as leis sobre o cuidado com o corpo em tempos de enfermidade. As doenças de pele, por exemplo, eram observadas com atenção. O sacerdote examinava, acompanhava. O isolamento era necessário, mas com respeito, com ritual de reintegração. Como se dissesse: você saiu por um tempo, mas agora volta, está limpo, está em casa. E não se tratava apenas de higiene, mas de dignidade. Havia um olhar espiritual sobre a dor física. A purificação não era punição, era cura, era restauração, era reinserção na comunidade, porque em Levítico, estar doente era estar em risco de solidão, e a cura era também reencontrar o outro. Se isso toca você de alguma forma, deixa aqui nos comentários. A justiça também é detalhe. Curte o vídeo se você sentiu algo diferente ao ouvir essas antigas palavras. E compartilha com alguém que ainda acredita que ser justo é apenas seguir regras. Talvez Levítico prove que é, acima de tudo, um exercício de compaixão. De volta ao acampamento. A fumaça sobe dos altares noturnos. Crianças dormem embaladas pelas canções das mães.
Os sacerdotes velam os últimos rituais do dia, e a lei gravada em pergaminhos e memórias continua viva, porque cada regra, por mais esquecida, carrega um sopro de eternidade. A noite avança, mas nossa jornada pelo Levítico está longe de terminar. Ainda há símbolos para decifrar, roupas para entender, animais para interpretar. A beleza está justamente aí, em escavar o que foi enterrado, em ouvir o que quase se calou. A madrugada se aprofunda, e os sons da noite antiga agora parecem parte de você. O couro das tendas estala suavemente ao vento. Os grilos cantam com precisão sagrada. E ali, no centro do acampamento, uma tocha solitária ainda queima, como que vigiando os mistérios do Levítico. Você respira mais devagar. Está pronto para continuar. Agora te convido a observar o tecido das roupas. Literalmente, Levítico entra até nesse detalhe. O linho não deveria se misturar com a lã. 2 tecidos, 2 naturezas. Por que isso importava? Talvez não pela roupa em si, mas pelo que ela representava. Pureza, ordem, distinção. Tudo ali tinha um simbolismo escondido. As vestes do sumo sacerdote eram ainda mais elaboradas. O éfode, o peitoral com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo. O turbante com uma faixa de ouro dizendo, Santo ao Senhor. A roupa não era vaidade, era sinal. Era identidade espiritual visível. Como se o corpo se tornasse altar. Mas por que isso importa para você agora, no século XXI? Porque mesmo hoje, o que vestimos comunica algo. E talvez o antigo código de Levítico esteja nos lembrando de que até as roupas podem ser declarações de fé, de cuidado, de reverência. E que o corpo, esse corpo que agora repousa na sua cama, também é templo. Outro símbolo, os animais. Cada um classificado com rigor. Puro ou impuro. Podia ou não podia ser comido. Os peixes deveriam ter escamas e barbatanas. Os pássaros, determinadas características. Até os insetos tinham regras. O gafanhoto podia. A lagarta não. Talvez essas distinções pareçam arbitrárias, mas carregam um sentido profundo. Eram uma forma de treinar o olhar, de tornar o cotidiano sagrado. Cada refeição era um ato ritual. Comer não era apenas suprir o corpo. Era uma forma de lembrar-se da aliança, da promessa, da identidade. Era espiritualidade na carne, e os rituais não paravam no prato. Havia também os sacrifícios. Queimavam-se animais como ofertas, sim, mas havia tipos diferentes. Holocaustos, ofertas pacíficas, sacrifícios pelo pecado, ofertas de cereais. Cada um com um propósito, um gesto, um significado. No holocausto, tudo era queimado, símbolo de entrega total. Já na oferta pacífica, parte era queimada, parte comida, era comunhão. No sacrifício pelo pecado havia confissão, perdão, purificação. Cada ritual era um modo visual e sensorial de lidar com algo que você e eu ainda sentimos hoje. Culpa, gratidão, desejo de reconciliação. Mas aqui está o ponto mais profundo. Os rituais não eram mágicos. Eram pedagógicos, ensinavam, tocavam, transformavam. E talvez o que sentimos hoje ao ouvir isso seja saudade. De um tempo em que espiritualidade era tangível, em que se tocava a fé, se sentia o cheiro da queima, o calor do altar, o peso das mãos sobre o animal. E mais, havia o ritual da purificação das casas. Sim, até a casa podia ser impura. Mofo nas paredes, manchas, fungos. O sacerdote vinha, examinava, raspava as pedras. Se fosse necessário, demoliria a casa toda. Nada era pequeno demais para ser ignorado. Tudo podia, e deveria, ser purificado. Hoje, talvez você também esteja passando por uma reforma interior, revendo paredes antigas, desmontando cômodos da alma. Se esse for o caso, saiba que Levítico também fala com você. Que purificar não é destruir, é reconstruir. Com atenção, com paciência,
com reverência. E se essa mensagem ecoa dentro de você, comenta. Até minha casa pode ser sagrada. Curte o vídeo porque isso nos ajuda a seguir produzindo conteúdos profundos como este. E compartilha com alguém que também sente que espiritualidade mora nos detalhes, mesmo nos que o tempo esqueceu. Retornamos agora ao templo. O incenso queima lentamente no altar dourado. O aroma sobe como um sopro sutil em direção ao céu. O sacerdote caminha devagar, em silêncio, entre os véus. Um som de sinos acompanha seus passos. O povo lá fora espera. Cada rito é uma canção, cada gesto, uma oração. E no meio disso tudo, surge uma lei antiga, quase escondida, mas poderosa. Não se levantem diante de um rosto idoso sem respeito. Era isso mesmo. Honrar os cabelos brancos era mandamento. Em uma época que idolatra a juventude, esse detalhe de Levítico soa como poesia rara. A noite continua. E você ainda está aqui comigo. Se sentindo leve, talvez. Ou curioso. Ou nostálgico. E isso é bom. Porque mais do que ensinar, Levítico talvez só quisesse isso. Te lembrar que até o sono pode ser sagrado, quando se adormece ouvindo histórias que o tempo quase deixou para trás. Você ainda está aqui. E isso diz muito. Não apenas sobre a sua curiosidade, mas também sobre sua sede por sentido. Porque, em um mundo onde tudo é corrido e barulhento, você escolheu ficar e escutar um livro antigo, calmo, detalhado. E isso é quase revolucionário. Voltamos agora aos detalhes menos lembrados. Entre as leis esquecidas de Levítico, existe uma que fala sobre paredes. Sim, paredes de casas. Se o sacerdote visse algo que parecesse uma mancha esverdeada ou avermelhada, ele precisava isolar o lugar por 7 dias, um tipo de quarentena antiga. Caso a mancha crescesse, retiravam-se as pedras, raspava-se o reboco e trocava-se tudo. E se depois disso a mancha voltasse, a casa inteira era demolida. Uma imagem forte. Como se algumas impurezas não pudessem ser simplesmente limpas, precisassem ser arrancadas desde a base. E talvez você sinta isso também. Que algumas dores suas, algumas memórias, não bastam ser polidas, precisam ser reconstruídas. A alma às vezes exige reforma radical. Essa é a poesia escondida de Levítico. A impureza não é apenas sujeira. É algo que se espalha, algo que contamina, algo que, se não for tratado, consome. Pode ser culpa, inveja, amargura, ou só o peso de anos sem cuidado. E é por isso que essa lei antiga ainda faz sentido. Porque impureza, no fundo, é aquilo que te impede de ser inteiro. E no meio disso, surgem as leis sobre o jubileu. Ah, o jubileu. A cada 50 anos, tudo deveria ser restaurado. Terras voltavam aos seus donos originais. Escravos eram libertos. Dívidas perdoadas. Era como apertar o botão de reset da sociedade. Um renascimento. Imagine isso. Um mundo em que periodicamente todos têm uma segunda chance. Um recomeço real. Em que o pobre volta a ter terra. O preso volta a ser livre. O explorado volta a ter nome. Isso não é apenas uma norma econômica. É um sonho de justiça ritmada, programada. Uma utopia escrita com tinta de lei. E mesmo que nunca tenha sido cumprido na íntegra, o jubileu ainda fala alto. Porque dentro de você também há esse desejo de que as coisas se renovem, que existam ciclos, que a vida permita recomeços, que nada seja definitivo, nem o erro nem a dor. Outra lei esquecida, mas marcante, é a que protege os estrangeiros. Sim, em meio às exigências rituais, há um mandamento claro. Não oprima o estrangeiro. Lembre-se que vocês também foram estrangeiros no Egito. Uma empatia legalizada. Uma memória do sofrimento usada como bússola ética. Isso hoje soa como música, porque o mundo continua erguendo muros. Mas Levítico dizia: lembre-se de quando você estava do outro lado. É como se o texto dissesse que o verdadeiro espiritual não é apenas o que sobe ao altar,
mas o que se traduz em cuidado com o outro. E aqui está o convite. Se alguma parte dessa visão de justiça e restauração tocou seu coração, comenta. Que venha o meu jubileu. Curte o vídeo, porque isso nos ajuda a continuar escavando os tesouros esquecidos da história. E compartilha, para que outros também possam ter um novo começo. Entre tantas normas, também havia leis sobre o campo. Ao colher os grãos, não se devia raspar até o último. Devia-se deixar as bordas para o pobre e o estrangeiro. Isso mesmo. O canto da plantação não era seu, era do outro. Uma partilha embutida no próprio ato de plantar. Imagine isso hoje. Empresas deixando lucros nas bordas. Cidades deixando espaço para os frágeis. Pessoas deixando tempo para os que precisam. O campo em Levítico não era só um espaço agrícola, era uma escola de generosidade, de deixar ir, de lembrar que nada é só nosso. E talvez esse seja um lembrete também para sua alma cansada. Que você não precisa esgotar tudo, que é bom deixar sobras, pausas, respiros, cantos livres na sua vida para o inesperado, para o outro, para o descanso. Porque até o chão precisa de limites. Voltamos ao tabernáculo. O óleo da unção ainda perfuma o ar. E ali, entre os utensílios sagrados, existe um detalhe. Tudo era medido. Altura, largura, espessura. Nada era deixado ao acaso. Até a mobília tinha teologia, porque Deus ali habitava nos detalhes. E talvez nesse momento de silêncio em que você repousa os olhos, isso faça sentido. Que espiritualidade verdadeira não mora nas grandes declarações, mas nos gestos pequenos, nos rituais diários, no cuidado com o outro, no limite da colheita, na memória do sofrimento. E claro, na beleza do recomeço. Você se aproxima agora dos rituais que marcavam o tempo. Porque em Levítico, o tempo não era apenas contagem, era consagração. Os ciclos das festas não eram apenas calendário, eram memória. Cada estação vinha com um lembrete. Como, se o ano inteiro fosse um relógio que apontava para o sagrado, começamos com o sábado, não como imposição, mas como respiração. Um dia para parar, para não produzir, para lembrar que você não é uma máquina. Que o mundo gira, sim, mas não depende de você para continuar girando. Que existe um descanso mais profundo do que o sono. O descanso do espírito. O Shabat era resistência silenciosa. Um povo escravizado que agora aprendia a descansar. Como se dissesse, eu não sou propriedade de ninguém, nem do tempo. E talvez você precise desse mesmo tipo de descanso. Não apenas físico, mas simbólico. Um dia em que você decide que basta, que sua existência não será medida só pelo que produz. Depois vinha a Páscoa. Não como coelhos e chocolates, mas como fuga. Um memorial da libertação do Egito. Comer com pressa, com sandálias nos pés, como quem está prestes a escapar. E mesmo que isso pareça distante, a ideia ainda ecoa. Lembrar ano após ano que você não nasceu para permanecer escravizado, por nada e por ninguém. E então vinha o Pentecostes. Festa das colheitas, sim, mas também das promessas. Era a celebração do que havia crescido, dos frutos do que foi semeado. E você também carrega colheitas, pequenas vitórias, cicatrizes que floresceram, frutos de jornadas longas. Pentecostes era o momento de olhar para tudo isso e dizer: valeu a pena. O calendário bíblico seguia com o dia da expiação, Yom Kippur, um dia diferente de todos os outros. Um silêncio profundo cobria a terra. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano com sangue e temor. Ali ele intercedia por todo o povo. Um encontro com o indizível. Era um dia de arrependimento coletivo, onde até os animais descansavam, onde o barulho dava lugar à introspecção, onde a alma podia enfim confessar: errei, sem medo, sem vergonha. Porque o arrependimento em Levítico não era punição, era alívio, era recomeço, era limpeza. Como tomar um banho depois de um longo exílio de si mesmo, e por fim, a festa dos tabernáculos.
onde todos saíam de suas casas e montavam tendas. Por 7 dias, o povo revivia a experiência do deserto. Era uma lembrança encenada de que a vida é transitória, que nem tudo precisa ser sólido, que habitar tendas também é sagrado. Você consegue imaginar isso? As famílias, os anciãos, os jovens, todos dormindo em cabanas frágeis sob o céu aberto, rindo, lembrando, contando histórias. Era como um retiro espiritual coletivo. Um lembrete de que o conforto da casa não deve apagar a memória da caminhada. Se alguma dessas festas ressoou em você, comenta. Meu tempo também é sagrado. Curte esse vídeo, porque cada clique ajuda essa mensagem a alcançar mais gente. E compartilha com quem também precisa lembrar que existe beleza no ciclo, no tempo e na pausa. Levítico também não esquece dos pobres. Ao contrário, ele os inclui nas festas, nas colheitas, nos sacrifícios. Havia leis para proteger os endividados, os estrangeiros, as viúvas, como se a espiritualidade verdadeira fosse medido por quem você convida para sentar à mesa, e não por quantos versículos você decorou. O texto ordenava: não façam diferença entre o rico e o pobre na justiça. Uma frase ousada para sua época, e talvez ainda hoje. Porque mesmo com milênios de distância, a desigualdade continua sendo um fantasma. Mas em Levítico o invisível era lembrado. Tinha nome, tinha lugar, e a cada 7 anos a terra também descansava. O ano sabático era para que o solo não fosse explorado até a exaustão. Nenhum plantio, nenhuma colheita, apenas repouso, como se até a terra precisasse de tempo para respirar, para se curar. Um lembrete de que tudo na criação carrega um limite. Você consegue imaginar um mundo onde até a terra tem o direito de parar? Um sistema que reconhece que nem tudo pode ser lucro, produtividade e pressa? Talvez seja por isso que essas leis ainda ecoam. Porque, em silêncio, elas sussurram que a justiça precisa de ritmo, que o cuidado é cíclico, que até a criação tem seu tempo sagrado. E agora, quando os olhos começam a pesar e a mente flutua entre imagens antigas e sentimentos novos, talvez você perceba. Levítico não é só um livro antigo. É um convite à consciência, à reconexão, à vida com mais pausa, mais justiça, mais sentido. E ao final dessa sessão, você também pode descansar, sabendo que há beleza até nas leis esquecidas. Você já percebeu como alguns detalhes pequenos revelam segredos profundos? Em Levítico, isso acontece o tempo todo. Cada objeto, cada gesto, cada cor, tudo é carregado de intenção. E agora, você se aproxima do coração simbólico do tabernáculo. Um lugar que parecia físico, mas era espiritual. Um lugar que apontava para dentro de você. O tabernáculo não era apenas uma tenda bonita. Era o mapa de uma jornada interior. Tudo nele representava algo maior. O altar, onde as ofertas eram queimadas, era o ponto de partida. Fogo, cheiro, entrega. Como se dissesse, a transformação começa quando algo em você é deixado para trás. Em seguida, a pia de bronze, onde as mãos e os pés dos sacerdotes eram lavados. Como se dissesse, depois da entrega vem a purificação. E talvez você tenha passado por momentos assim, onde alguma perda ou renúncia te fez mais limpo por dentro. Onde a dor se tornou clareza. Depois vinha o lugar santo. Um ambiente de aromas, de pão sagrado, de luz constante. Tudo ali falava de sustento. Da presença que nunca se apaga. E talvez, mesmo nos seus dias mais difíceis, você tenha sentido isso, algo invisível te sustentando, te iluminando mesmo quando tudo parecia escuro. E por fim, o Santo dos Santos, um espaço velado onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ali estava a Arca da Aliança. Dentro dela, as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. Cada item contava uma história. Cada objeto era um lembrete do pacto, do sustento, da liderança. Você pode imaginar esse lugar? Silêncio absoluto.
Luz dourada refletindo nas paredes de ouro. O som suave do incenso subindo. E um homem, tremendo, diante do mistério. Esse era o ponto mais íntimo da fé hebraica. E mesmo que você nunca tenha estado lá, talvez você conheça esse lugar dentro de si, onde você fica só com o sagrado. Levítico não descreve o tabernáculo como algo distante. Ele convida você a entrar, a perceber que o espaço entre você e o divino pode ser preenchido, não por perfeição, mas por reverência, por escuta, por entrega. E isso muda tudo, porque deixa de ser um sistema religioso e vira um caminho. E em cada detalhe, há camadas de sentido. O incenso, por exemplo, não era apenas perfume, era símbolo da oração, subindo, lenta, invisivelmente, como quem entrega ao céu aquilo que não consegue dizer com palavras. E talvez você também já tenha feito isso, falado em silêncio, esperado respostas com o coração. Até mesmo as vestes dos sacerdotes eram simbólicas, bordadas com pedras preciosas, cores específicas, detalhes milimétricos. Cada parte tinha um porquê, como se vestir-se para servir fosse um ritual de consciência. E talvez hoje a gente precise resgatar isso. A ideia de que o externo também reflete o interno. E se isso está te tocando de algum modo, comenta aí. Eu também carrego um santuário dentro de mim. Curte esse vídeo e compartilha, porque essa história milenar continua pulsando e você ajuda ela a chegar a mais pessoas que precisam ouvir. Levítico também define o que é puro e impuro, mas não no sentido moderno de moralidade. Era uma linguagem de limites, de cuidado, de saúde. Animais eram classificados não por julgamento, mas por observação. Era um código de equilíbrio com o corpo, com a terra e com os outros. A pureza não era sobre superioridade, era sobre funcionalidade. Sobre não se contaminar com o que podia te adoecer física ou espiritualmente. Era uma sabedoria ancestral disfarçada de regra, como se dissesse: cuide do que você consome, do que você toca, do que você permite entrar. Inclusive, havia leis sobre doenças da pele, mofo nas paredes, secreções do corpo. Levítico parecia obcecado com isso, mas na verdade era uma forma de proteger, de dar dignidade até ao doente. Havia rituais para reintegrar quem havia sido isolado, como se dissesse: você pode voltar, você não está perdido. E essas leis também falavam de menstruação, de parto, de morte, coisas que ainda hoje são cercadas de tabu. Mas Levítico trata com naturalidade, com respeito, com profundidade, porque tudo no corpo era sinal, tudo era linguagem, tudo era digno de atenção. Então, ao encerrar essa sessão, respire fundo. Perceba o seu próprio corpo. Ele também é um templo. Também precisa de descanso, de cuidado, de sentido. Levítico, por mais estranho que pareça, sempre soube disso. Por isso ele sussurra: você é sagrado, mesmo nas partes que o mundo insiste em esconder. Você já pensou como a maneira que comemos diz muito sobre quem somos? Em Levítico, a comida não era apenas nutrição, era identidade. As leis alimentares que surgem nesse livro são, talvez, as mais conhecidas. Mas o que poucos entendem é o quanto elas revelam sobre conexão, separação e pertencimento. A palavra kosher talvez te soe familiar hoje. Ela vem dessa raiz, das distinções feitas entre o puro e o impuro. Mas não era só sobre proibições, era sobre consciência. Comer em Levítico era um ato espiritual. Cada mordida carregava intenção. Cada refeição era um lembrete: você pertence a algo maior. As regras alimentares não surgem para punir, surgem para lembrar. Não se podia comer porco, por exemplo, nem camarões ou mariscos, não porque fossem sujos no sentido moderno, mas porque esses animais representavam desequilíbrio, mistura, transgressão de fronteiras naturais. Comer era também um ato de disciplina simbólica. Imagine isso. Você está num vilarejo do deserto, o cheiro de carne grelhada no ar. Mas antes de comer, você precisa saber de onde veio, se o animal foi abatido corretamente, se respeitou os
ritos, se honra os mandamentos. Tudo isso antes de mastigar. Não parece mais uma simples refeição, não é? Essas leis criavam barreiras, sim, mas também criavam identidade. O povo sabia quem era, porque sabia o que colocava no corpo. Hoje talvez a gente viva um excesso de liberdade que virou confusão. Comer de tudo, sem pensar, sem notar. Em Levítico, o alimento te acordava para o sagrado do cotidiano. E há algo profundo aqui. O alimento como ponte com o divino. As ofertas, levadas ao altar, eram em parte refeições sagradas. Partes queimadas a Deus, partes dadas aos sacerdotes, partes celebradas com a comunidade. Era um banquete de reconciliação, de festa com limites, de fartura com reverência. Você já fez uma refeição em silêncio com atenção? Sentiu o sabor, a textura, o som? Levítico pede isso. Presença. O pão da proposição era renovado, toda semana no lugar santo. 12 pães representando as tribos de Israel. Sagrados. Intocados por uma semana, e depois comidos como símbolo de aliança contínua. Até mesmo os jejuns tinham seu espaço. O dia da expiação, por exemplo, era um dia de total abstinência. Nem comida, nem bebida. Um tempo para o corpo se esvaziar, para a alma se lembrar. Como se dissesse, hoje não é sobre prazer, é sobre reconexão. E talvez às vezes a gente também precise disso. Mas não era tudo tão rígido quanto parece. Havia festas, muitas, com comida abundante, com vinho, com risos, com partilha. O livro de Levítico fala da festa dos pães asmos, da festa das primícias, de Pentecostes, dos tabernáculos. Todas envolviam comer, comer juntos, comer com propósito. Se você está gostando de mergulhar nesse mundo onde até o sabor era espiritual, comenta aí. Comer com intenção é um ato de fé. E já sabe, curta o vídeo, compartilha e ajuda esse canal a crescer, porque essa história milenar continua viva em cada pequeno gesto nosso. E havia também os sacrifícios de comunhão. Você levava um animal, o sacerdote o imolava, mas parte da carne era sua. Você se sentava para comer, no pátio do santuário, como se dissesse, você foi perdoado, agora celebre, compartilhe. Era a espiritualidade da mesa, o perdão servido em prato quente. Essa relação com a comida também refletia uma ética. Você não podia cozinhar um cabrito no leite da própria mãe. Não podia misturar certos alimentos. Por quê? Porque isso representava respeito. Respeito à vida, aos ciclos, ao que une e ao que separa. Levítico estava dizendo, nem tudo que é possível é adequado. E em tudo isso, a repetição era a chave. Regras lembradas, práticas ensinadas, gerações formadas em torno do mesmo pão, das mesmas proibições, dos mesmos aromas. Comer era ensinar. Comer era relembrar. Comer era resistir. Você sente isso? O quanto sua própria história foi moldada pela comida dos seus pais, da sua avó? Os alimentos proibidos em Levítico, aliás, às vezes mudavam com o tempo. Algumas leis foram adaptadas, outras reinterpretadas, mas o coração por trás delas permaneceu. Separar, discernir, prestar atenção. Comer com reverência, como se cada refeição dissesse, eu lembro quem sou. Então, quando você for comer amanhã, talvez pense nisso. Não por culpa ou regra, mas por presença. Talvez descubra que o simples ato de levar algo à boca pode ser sagrado, que mesmo hoje, depois de tantos séculos, ainda ecoa a antiga voz de Levítico. Você é o que consome, em todos os sentidos. Agora imagine o som do vento cruzando as tendas do deserto, o crepitar distante do fogo que não se apaga, e você sentado à beira de uma história que não é apenas contada, é sentida. Em Levítico, até as roupas que se vestia carregavam lei, e cada fio do tecido revelava um pedaço da alma do povo. Você sabia que era proibido misturar tecidos diferentes? Não se podia costurar lã com linho. A razão, à primeira vista, parece estranha, mas Levítico não estava apenas ditando moda.
estava ensinando harmonia. Separar o que é distinto. Preservar a essência de cada coisa. Havia uma espiritualidade na pureza das matérias. Esse mandamento ecoa a lógica do livro inteiro. O mundo tem ordem, e o desordem quebra o elo com o sagrado. Até nas vestimentas. Um povo que se veste com consciência, anda com consciência. E andar para o povo hebreu era peregrinar com o Eterno ao lado. E não era só o tecido. As roupas dos sacerdotes, por exemplo, eram cuidadosamente descritas. Uma túnica de linho, um peitoral com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo. A mitra com a inscrição Santidade ao Senhor. A roupa não era só cobertura, era uma proclamação viva da missão de quem a usava. Talvez hoje a gente veja as roupas como estilo. Mas em Levítico, vestimenta era a identidade espiritual. Imagine vestir-se toda manhã e saber que o que você usa fala com Deus. Que a forma como se apresenta ao mundo é uma ponte entre o invisível e o visível. Inclusive, havia regras sobre manchas. Sim, manchas em roupas. Quando surgia mofo ou descoloração, o tecido era levado ao sacerdote para inspeção. E se fosse considerado impuro, era queimado. Não por obsessão, mas por zelo. A pureza se estendia aos detalhes mais sutis. Um pequeno ponto era o início de um grande alerta. Isso também falava de saúde. Algumas regras de impureza tinham função prática: impedir contaminações, controlar doenças, proteger o coletivo. Mas tudo isso era feito com símbolos, com rituais, com histórias que envolviam o povo numa teia de significados que superavam o corpo físico. As casas, por exemplo, podiam ser declaradas impuras. Se aparecessem manchas verdes ou vermelhas nas paredes, o sacerdote ia até lá. Raspava a parte atingida. E se as manchas voltassem, a casa era destruída. Parece radical? Talvez. Mas pense no que isso ensina. Sua casa deve ser um espaço limpo, seguro, consagrado. Levítico cuidava do povo como um pastor cuida de ovelhas. Não apenas por fora, mas por dentro. Se uma mulher dava à luz, havia um período de purificação. Não como punição, mas como transição. Uma nova vida havia chegado. E a mãe também precisava se recompor. Física, emocional e espiritualmente. E quando alguém era curado de uma doença de pele, não bastava estar bem. Precisava passar por um ritual de reintegração. Um banho, um sacrifício, um tempo de espera. Tudo isso para que a volta à comunidade fosse completa. O corpo cicatriza, mas a alma também precisa ser acolhida de volta. Curta e comenta se você nunca imaginou que um livro tão antigo se preocupava com saúde mental, reintegração e até arquitetura. Levítico não era só espiritualidade, era estrutura social. Se você valoriza essa visão humana e profunda da história, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem ama conhecer o lado oculto das Escrituras. E mesmo entre todas essas leis, havia espaço para compaixão. O sacerdote não apenas julgava, ele acompanhava, orientava, acolhia. Ele olhava a pele, mas também via a pessoa. A doença em Levítico não era sentença, era convite à restauração. E isso talvez seja uma das maiores belezas do livro. Você consegue imaginar o cuidado que isso exigia? Não havia microscópios, exames, hospitais. Mas havia atenção, escuta, presença. Levítico ensina a ver o mundo com olhos mais atentos, a perceber a diferença entre uma mancha comum e uma mancha que representa algo maior. Até as unhas, o cabelo, os fluidos do corpo, tudo era parte dessa teia sagrada. O ser humano era visto como um templo, com entradas e saídas, com limiares a serem respeitados. Nada era descartável, nada era irrelevante. Cada parte do corpo carregava uma dimensão espiritual. E no fim, o que Levítico pede é simples: atenção ao detalhe. O que veste, onde mora, como se cura, como se purifica. Nada é neutro, tudo comunica algo. A vida, no fundo, é um tecido, e cada gesto que você faz é um ponto de costura. Vista-se com propósito. Viva com sentido.
Você já percebeu como alguns textos parecem estar dormindo dentro da própria Bíblia? Como se estivessem ali esperando não por serem lidos, mas escutados, com calma, com tempo, com reverência. O livro de Levítico é exatamente isso. Um livro que cochicha, que não grita. E é nesse silêncio que ele revela os seus mistérios. Talvez por isso ele seja esquecido. Porque vivemos num tempo barulhento que exige velocidade, onde as palavras precisam ser curtas, diretas, instantâneas. Mas Levítico exige o oposto. Ele pede pausa. Ele pede respiração. Ele quer que você se deite com ele, como estamos fazendo agora, e vá abrindo os olhos para o que não se vê. É curioso pensar que muitas das leis descritas ali parecem tão distantes da nossa realidade, tão exóticas. Mas quanto mais você mergulha nelas, mais percebe que não falam de regras frias, mas de um mundo que tentava, a seu modo, proteger o frágil, manter o invisível visível e dar forma ao caos. Você já pensou o quanto é revolucionário viver com consciência do próprio corpo, do que se come, do que se veste, do que se toca? Levítico não era um manual de controle. Era uma proposta de reconciliação entre o humano e o sagrado, entre o suor do deserto e a presença divina que caminhava à frente, em forma de nuvem. O povo daquela época não tinha ciência moderna, mas tinha algo que muitas vezes perdemos: percepção simbólica. Tudo tinha significado. Um corte de cabelo, um gesto, um sacrifício, uma oferenda de grãos. E isso moldava a forma como se relacionavam com Deus, com o outro e consigo mesmos. E talvez, ao final de tudo isso, o que Levítico esteja tentando nos dizer é: sua vida importa nos detalhes. O seu quarto, o seu prato, o seu silêncio, o jeito como você olha alguém. Cada pequena ação carrega uma energia invisível que desenha lentamente o tipo de pessoa que você está se tornando. E não, você não precisa seguir literalmente todas essas leis para captar sua essência, porque o tempo mudou, mas a alma humana continua buscando sentido. E sentido é o que Levítico oferece, ainda que envolto em rituais antigos e palavras esquecidas. Por isso, da próxima vez que você achar que um texto é chato, estranho ou ultrapassado, tente olhar para ele como quem contempla uma tapeçaria antiga. Cada ponto de linha ali tem uma história, um nome, um toque de quem o bordou com paciência e fé. Você chegou até aqui, ouvindo sobre purificações, roupas, rituais de sangue e oferendas. E no fundo talvez tenha percebido. Tudo isso não era sobre o que fazer ou não fazer. Era sobre lembrar. Lembrar que há um propósito maior, que há uma ordem que sustenta a vida, que há beleza até nas regras. E agora, com o som do ventilador girando no fundo, e talvez a luz do celular ainda acesa sobre o seu travesseiro, você pode descansar com uma certeza rara. Você tocou num texto milenar que sobreviveu à poeira do tempo, e ele tocou em você também. Se isso ressoou com algo dentro de você, se essa viagem noturna pela parte esquecida da Bíblia te fez ver o mundo com mais poesia, curta este vídeo, comente o que mais te surpreendeu e compartilhe com alguém que, assim como você, carrega sede por sentido. E lembre-se, nosso canal está aqui para isso, para te acompanhar nas noites em que o sono não vem, nos dias em que o ruído é demais, nos momentos em que tudo o que você precisa é de uma voz calma, uma história profunda e um tempo sagrado com você mesmo. Agradeço demais por você ter vindo comigo até aqui. Sua presença transforma esse espaço digital em algo muito maior. É como se abríssemos juntos um rolo antigo, soprássemos a poeira e escutássemos as páginas falarem. Não com gritos, mas com cuidado. Talvez você já esteja com os olhos pesados. Talvez o sono já esteja chegando. E se não estiver, tudo bem. Esse canal é seu abrigo. Nossa próxima história virá logo, cheia de mistério, de memória, de coisas que a história esqueceu, mas que o coração lembra. Boa noite, e até o próximo sonho contado em voz baixa, com imagens que você não verá, mas que sua alma vai guardar.
Porque às vezes tudo o que a gente precisa é ouvir o que ninguém mais teve paciência de contar.